Ao Senhor junto com você nessa manhã, e há um temor, e à noite eu ministrei domingo passado e me deixou muito à vontade. Eu quero ter essa mesma atitude, para que eu fique à vontade com vocês também. Eu falei assim que eu não sou uma pessoa eloquente, talvez estou descobrindo se eu sou pregador ou não. Então, vocês vão tremer, ver a boca secar. Eu quero saber se eu fico livre nesse ambiente também. Amém? À noite me deixaram. Mesmo com essas limitações, vocês me aceitam como profeta na sua vida essa manhã? Amém? Eu só queria que alguém me ajudasse, que eu tenho toque. Eu não vou me dar bem com esse... Desculpa aí, gente. Vocês viram que tem muita limitação para vocês me ajudarem aí. Obrigado. É que atrapalha um pouco. Então, obrigado, filha. Quem aqui não está participando na Pequena Família, que está acompanhando junto com os vídeos, aquilo que a gente tem ministrado, levanta a mão só para eu ter a noção de quantas pessoas. Meu Deus, coisa linda, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Então fica fácil, né? Eu pedi para levantar a mão só para eu identificar, porque a gente nós estamos trabalhando dentro de uns temas. E temos passado o vídeo dentro das Pequenas Famílias. Até você que não participa, seja bem-vindo, né? Procura um lugar próximo de você. E a gente tem trabalhado sobre o texto, sobre o chamado de Jeremias, lá no capítulo 29. Eu gostaria de pedir para você abrir conosco. Capítulo 29. O pastor Doni, na primeira série dessa ministração, trouxe aqui a realidade de um povo que havia sido levado para o cativeiro da Babilônia, que era o povo Israel de Deus, tinha sido levado para o cativeiro. Então, Jeremias entra nessa cena, que é o texto que nós estamos ministrando nessa série, nesses domingos. E então, quando o povo já tinha sido derrotado por Nabucodonosor, que foi lá para o cativeiro de Babilônia, então Jeremias envia essa carta, tá? Que é esse contexto aqui que nós vamos ver, do capítulo 29. Para nós ganharmos tempo, como já foi falado, e a peça maravilhosamente ministrou o nosso coração aqui, então havia uma ordem da parte de Deus. Pegar aqui no 4, só para dar sentido. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Lembra que nós vimos aqui a cena? Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposa para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos-ei, aí não vos diminuais. Procurai, no 7º, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vocês, nem os vossos adivinhos. Dei ouvido aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o seu desejo. Olha o 9, o que diz? Porque falsamente vos profetizam. Eles, em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Daí no 10 diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-o a trazer para este lugar. Então aqui havia os falsos profetas, e eles iam lá para o povo de Judá. Não se engane, que no máximo eles ficariam 2 anos lá naquele cativeiro. E Deus estava dizendo assim, nessa palavra, através da carta de Jeremias: não confie nesses falsos profetas. Vai haver 70 anos de exílio, sim. Mas Deus, juntamente, como essa cena representou tão bem, eu quero que você guarde isso para você construir essa palavra junto comigo. Deus estava dizendo assim: vocês vão ficar, mas animem-se, plantem, façam o seu jardim, colham, coma dele, dê suas filhas ao casamento, libere seus filhos, vão multiplicar para que vocês não diminuam. Deus deu uma voz de comando e fala assim: não acredita nesses falsos profetas. Olha que coisa séria. O Senhor diz: porque falsamente nos profetizam. E eles dizem isso no meu nome, e eu nos enviei. Havia uma situação aqui. Aquele povo havia sido
tirado da sua terra de origem, da terra onde conquistaram. Para quem conhece a história, onde através de Josué foi conquistada aquela terra, e Jerusalém já tinha conquistado um respeito entre as nações, já tinha construído o seu templo para adorar, e havia toda uma construção, para quem conhece a história. Mas quando o rei Nabucodonosor conquista o povo de Judá, do reino de Judá, que é o reino do sul, foi levado para a Babilônia. Aí começa o cativo do povo de Deus, e o Senhor adverte: não dê ouvido a esses falsos profetas. Não dê ouvido a esses falsos profetas. E olha que lindo, no 11 ele diz assim: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim de que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos lancei, diz o Senhor, e os tornarei a trazer ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém? Então aqui no 11, Deus traz essa promessa: não ouçam esse profeta. E o povo de Jerusalém já tinha conquistado tanto, que eles tinham uma estrutura dentro deles, porque é impossível que Deus vai fazer isso, porque Ele já nos trouxe para uma terra onde nós levamos gerações, foram aniquiladas para conquistar. Nós somos um povo reconhecido. Jamais Deus vai destruir o seu próprio templo, o lugar da sua habitação. Então o povo era mais conveniente ouvir aquelas falsas profecias. E aqui quando eu leio no versículo 11, o Senhor dizendo assim: eu é que sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Eu imagino Deus batendo no peito e dizendo assim para nós: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. E aqui, nesse texto de Jeremias, podemos fazer uma analogia, sabe? Comparar a história que nós temos vivido. Né? Deus tem trago, nesse tempo aqui, no contexto político e financeiro, né? A questão econômica do país, num momento muito propício. Mas eu não quero que você se prenda só a isso. Eu quero que você se prenda para os propósitos eternos de Deus a respeito da sua vida, da sua casa. Porque o diabo tem levantado esses falsos profetas. Mas o Senhor diz assim, como Jesus, quando Ele esteve na formação de homem aqui, Ele disse: neste mundo você tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então esse exílio nos dá a liberdade de refletir sobre a nossa vida, sobre esse contexto, ainda nessa terra. Ainda nesse aparente cativeiro, porque a palavra nos diz que por causa do reino, do seu amor, o Senhor nos transportou já. Ele nos tirou dessa terra de cativeiro, desse contexto difícil, que nesse mundo nos sujeita a viver. Enfrentamos lutos, enfrentamos perdas, enfrentamos desemprego, enfrentamos filhos que abandonam a casa, enfrentamos filhos que procuram drogas, enfrentamos marido que arruma outras mulheres, tem esposas que se perdem no meio do caminho, há filhos que se perdem. O Senhor já conquistou todas essas coisas. A palavra de Deus, ela é viva e verdadeira. A palavra de Deus é viva e verdadeira, e vale confiar nela. Assim como o Senhor Jesus, assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Esse é um profeta para ser ouvido. Amém? Então podemos comparar aquele exílio, não era para a destruição daquele povo. Porque antes desse exílio, Deus já havia advertido, mandado profeta, usado reis piedosos para orientar aquela nação. Porque eles começaram a misturar com aquele povo pagão, começaram a se casar, começaram a adquirir cultura. Você consegue perceber isso? Às vezes você servindo a Deus tão fielmente, e às vezes a gente vê se misturando, passa tudo a ser relativo, nada é certo ou errado, começa a ser relativo. Eu usar certa roupa não é relativo, depende de gosto. Eu ouvir certas músicas, eu não sei o padrão de vida. Que talvez o diabo vai nos enganando, vai enredando. Esse povo começou a viver isso. E começou o pior, buscar falsos deuses. Então, é que a gente tem um tempo muito curto. Mas, na verdade, quando chegou essa carta, esse povo já tinha sido destruído. Na verdade, eles já estavam dentro de um cativeiro que eles mesmos não tinham percebido.
Eles abandonaram Deus, o Senhor da sua fonte. O Senhor que traz suprimento, o Senhor que sustenta no tempo da dificuldade, o Senhor que traz água no meio do deserto. O povo já tinha abandonado. Não foi Nabucodonosor que destruiu aquele povo. Nós lemos aqui que eu os lancei. A palavra de Deus diz que o próprio Deus lançou, mas não para uma destruição, mas para trazer o povo de volta a Ele. Aleluia. Deus de Gênesis e Apocalipse, a gente vê Deus lutando conosco para nos atrair até Ele. Se você puder resumir a palavra de Deus naquilo que você tem vivido como filho de Deus, como filha de Deus, é isso que o Senhor tem tentado em todo o tempo. Quando Jeremias lá no começo ele diz assim, quando os profetas eram enviados, lá no comecinho ele diz assim: a mim me abandonaram fontes de águas vivas, e começaram a abrir cisternas rotas. Sabe o que eram cisternas? Poços construídos pelas próprias mãos. Mas a palavra mostra que elas eram rachadas, elas não retinham aquela água. Será que nós temos abertos essas cisternas rotas e dizendo assim: eu vou dar um jeito, meu filho vai voltar, ele vai sair dessas drogas, ou meu marido vai parar de ser safado, e você tem ido lá para cima e chutado o pau da barraca? Ou então no meio do desemprego, quer saber, eu fiz tudo certinho até agora, eu fui um bom funcionário e ninguém me reconheceu, agora quer saber, eu vou roubar, vou fazer tudo errado. Quais são as cisternas? Qual a fonte que você tem abandonado e lutado com a sua própria força? Por isso que Deus já estava advertindo, sabe o que era? A pior coisa do povo de Israel era ter abandonado o Senhor e começado a crer em falsos deuses, mas também a sua autossuficiência. Deus, eu resolvo. Ah, o salário não está dando, vou arrumar mais um emprego. Não que você não deva trabalhar bastante para conquistar, mas ele não é a tua fonte. Sabia que o teu emprego não é a sua fonte? É o Senhor que nos sustenta. Usado pelo seu patrão e pela disposição do seu trabalho, você colhe aquilo que você semeia, mas é o Senhor que nos sustenta. E esse povo começou a abrir essas cisternas rotas. Eu quero que você se encaixe, assim como Deus foi trabalhando no meu coração, que você se veja nesse contexto. Deus, eu tenho me abandonado, eu tenho misturado, os meus valores, aonde estão, são os mesmos? Será que a minha sede, a minha fome pelo Senhor tem sido a mesma? A minha intensidade de buscar o Senhor tem sido a mesma? Eu me lembro que no tempo da minha conversão, logo nos primeiros anos, a Renascer lançou um louvor que eu não vou cantar aqui, que à noite eu cantei, mas não vou pagar esse mico de novo. Vou cantar, vocês pediram, agora aguenta. Dizia assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, buscar-me-eis e me acharei. Dorme com essa, Rubão. E eu lembro que eu chorava muito. Era de uma forma sincera, como uma criança, eu imagino. Mas eu não tinha noção de o que o texto, o que a canção se referia. Sabe o que? O Senhor nos convidava para cantar no cativeiro. Não era para cantar só quando tudo estivesse bem, não. Um dia ensolarado. Mas era para cantar no dia que você tem que sair debaixo de uma torrente chuva. Sabe, é para cantar num tempo em que nós não temos motivo aparente para cantar. E eu cantava isso, mas era algo tão ainda superficial, sincera, mas superficial. E Deus tem me feito entender, meu amado, que o cativeiro muitas vezes era consequência da nossa escolha. O cativeiro desse povo foi escolha deles. Esse povo obrigou Deus a fazer algo que ele abomina, que é o divórcio. Não foi Deus que se divorciou, mas aquele povo já tinha se divorciado de Deus. Sabe aqueles casamentos que já está acabado? Só falta um sair de casa, porque na verdade ele já não existe. Era assim esse povo dentro dos muros de Jerusalém. O lugar onde deveriam encontrar o Senhor e ser achado por Ele. Mas eles já tinham se divorciado do próprio Deus. Oh, que o Senhor me dê graça, meu amado, para eu ser profeta na sua vida. Eu ouvi uma frase assim,
de uma palestrante dizendo assim, que uma boa palavra, sabe, às vezes nós sentamos e falamos, foi boa palavra, mais ou menos. Ou então, isso só traz vaidade para os dois lados, para quem prega e para quem ouve. Porque para quem ouve, a gente se acha no direito para achar se a palavra foi boa ou não. E para quem prega, eu ministrei uma boa palavra. Eu não quero alimentar nenhuma dessas vaidades, nem no meu, nem no seu coração. Mas a palavra, ela é boa quando ela traz fruto na sua e na minha vida. Amém? Então, eu não quero só ministrar, porque a palavra de Deus, ela é boa e tremenda em todo o tempo. Ela é viva e eficaz. Mas eu quero trazer uma palavra que traga diferença na sua vida. Assim como Deus tem construído na minha vida essa mudança, essa compreensão, esse entendimento. E Deus apela, eu deixarei ser encontrado por você. Eu deixarei. Ou aqui no 12 fala, me invocareis e passar a orar a mim, eu vos ouvirei. Tem uma tradução que fala assim, vocês passarão a clamar a mim. O clamor aqui para mim é uma oração, um grito da alma. Vocês irão clamar a mim, eu vos ouvirei. Não existe oração sem resposta. O que existe muitas vezes é um não como respostas. E nós não entendemos, mas Deus jamais deixa um filho sem resposta. Amém? Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Eu quero que você abra no Salmo 137, eu vou te dar a razão. Vou te dar a razão de nós lermos esse salmo. Ele para mim é como um espelho do estado que estava esse povo do cativeiro. Vocês estão aqui comigo? Está dando para construir a ideia? Daí Deus coloca um espelho para você e para eu entender melhor. Ele coloca esse espelho aqui. Olha o que ele diz. Meu Deus, a hora. Olha o que ele diz aqui. Às margens dos rios de Babilônia, nós, diga nós, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aquele que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum cântico de Sião. Olha o 4 que diz, como porém haveríamos de entoar um canto do Senhor em terra estranha? Eu quero começar aqui, aqui bem no capítulo 1, no versículo 1, que fala assim, que todos assentavam. Eles perderam a esperança. Os seus sonhos tinham sido roubados, tirados deles. Sabe, eu não quero pichar esse povo não, porque eu quero que ao contrário, que você se assemelhe a ele. Porque muitas vezes nós temos essa atitude. Então, eles sentavam no beiro do rio. E no momento que eles deveriam entoar um canto ao Senhor, eles desistiram. Mas é óbvio, é uma crise de desinstalação. Eles foram arrancados daquilo que eles construíram. Aquele templo, lá em Jerusalém, foi construído com o esforço deles, com o ouro que eles conquistaram, com as suas riquezas, com a sua vida. Foi um povo que achou que estava sendo sincero, como aquele pastor que estava aqui, manipulando a princípio o seu povo. Aquele povo estava dentro de uma sinceridade, mas eles se viram arrancados de tudo, assim como acontece conosco. De repente você não está na igreja que você sonhou, você não está na empresa que você desejava, você não tem a família que você sonhou. Nós temos esse sentimento. Eu contei domingo passado que teve um período na minha vida em que eu pude ver todas as áreas. Sabe quando você perde tudo? Tudo. Financeiramente, um caos. Na vida familiar, também. Ministério já não existia. Olhar para dentro de mim mesmo, pior ainda. Então, esse sentimento que muitas vezes vem para nos afrontar. A tristeza nos abate. A depressão vem. O desemprego bate na nossa porta. Você que tanto sofreu para ter uma profissão, saiu de um lugar improvável, muitos achavam que você não conseguiria, que você não seria capaz, e hoje você vê formada, sem poder fazer jus ao teu conhecimento e ter um salário digno. É isso aqui. Eles tinham sido arrancados da sua cidade de conquista. O que tem te levado para o cativeiro e tem te feito sentar à beira do rio?
e penduradas as suas harpas. Por causa do seu desânimo e da melancolia, eles não viam saída. A gente vê uma melancolia aqui, uma prostração generalizada. Lembra que você repetiu comigo? Todos nós nos assentávamos. Não tinha um para sentar e fazer plano, falar, não, tem uma saída. Lembra o que nós lemos agora há pouco em Jeremias 29? Quando Deus fala assim, eu é que sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Ei, ouça a mim, não os falsos profetas. Quais são os falsos profetas muitas vezes na nossa vida? São as nossas circunstâncias, que quer mostrar para nós, para mim e para você, que não vai dar certo, que não tem mais jeito, que já morreu, que já acabou. Esses são os falsos profetas. De líderes que talvez já tenham passado na nossa vida, porque aqui os falsos profetas alimentaram com falsas esperanças. Mas também existem falsos profetas que Deus um dia levantou, como toda liderança é levantada por Deus. É assim que você crê? Então, muitas vezes é uma fonte que deveria te abençoar. Sabe, dizer assim, filho, nós somos pobres, nós somos simples, mas vai que vai dar certo. Você pode entrar nessa faculdade pública. Você pode estudar no melhor lugar. Você pode sim correr atrás dos seus sonhos. Ou filha, você vai dar certo. Você é uma moça de Deus, você é uma menina de caráter. Vai, você vai dar certo. Só que muitas vezes nós ouvimos ao contrário. Nós somos pobres. Não tem jeito, desiste, isso é coisa para quem tem poder. Filho, bora lá, termina o ensino médio, é tudo. Deixa dessa besteira. Ou então, para uma filha, você é uma perdida. Você quando crescer vai igual ser sua tia, uma prostituta. Então, profetas que deveriam ser aquele canal de abençoar a nossa vida, de promover um ambiente de segurança, de aceitação, sabe, um ambiente que fosse te nutrir no seu tanque lá de amor, de aceitação. Nós fomos regados por esses falsos profetas. Só que a palavra de Deus diz que a nossa carne não é contra, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principado e potestade. Eu não quero instigar no seu coração uma revolta contra aqueles que não fizeram o papel de um bom profeta na sua vida, porque eles também foram vitimados. Ninguém dá o que não tem. E através, mesmo que alguns, até pais, mães que nos geraram no meio de traumas, de complexo, no meio de ambiente tão disfuncional, ele foi um instrumento de Deus, ela foi um instrumento de Deus para dar a vida a mim e a você. Por isso que você vive o que vive hoje, né? Por isso que você tem o filho que você tem hoje, porque o Senhor, através Deus nos deu vida através do meu pai e da sua mãe, amém? Dos nossos pais, Deus nos trouxe vida. Então não quero instigar algo da sua dor para trazer revolta, não, mas para que você entenda essa construção que vai havendo dentro de nós. E nós somos regados por esses falsos profetas, assim como a peça mostrou, né? Vivemos como robôs e deixamos de viver o melhor de Deus, porque começamos a acreditar nessas coisas, nas circunstâncias, nas palavras contrárias ao nosso respeito. Havia uma nostalgia aqui, sabe por quê? Eles lembrávamos. Olha assim, nós nos salgueiros lá, nós pendurávamos as nossas harpas. Oh, meu Deus, como que nós vamos cantar uma canção em terra estranha? Nós já não estamos mais lá. A saudade do passado é desejo de ter aquilo que já foi. E às vezes nós ficamos sendo roubados de viver o hoje de Deus, de sermos presenteados porque estamos presos no passado. Você não tem mais aquele ministério. Nossa, mas foi tão bom. Tempo de unção, fogo e glória. Uau. Não tem, meu amado. Bora. Bora levantar que Deus vai te usar neste lugar. Amém? Deus vai restaurar o seu ministério. Amém? Ou então você não. Eu tinha um bom emprego, eu ganhava tão bem, não tinha que ficar sentando para pagar uma conta de trintão. E hoje eu sofro. Bora, meu irmão. Bora trabalhar, Deus vai abrir uma melhor porta para você. Porque a palavra de Deus fala que a porta que Deus abre ninguém fecha. Amém? Então não temos que ficar presos em nostalgia, não. Temos que deixar o passado para viver o hoje de Deus. Você está me entendendo? Oh Deus. Oh Senhor. Meu Deus. Eles não sonhavam porque pensavam no seu coração, agora já é tarde. Não há mais nada o que fazer. Esse povo é muito forte.
Aliás, esse exílio foi uma parte dele, porque uma hora todo o povo de Jerusalém tinha sido levado cativo. Eles não viam mais esperança. E quando Deus diz assim, vocês vão ficar 70 anos, pensa naquele jovem que tinha 20. Pensou assim, eu vou sair daqui com 90 anos. Já não há mais tempo de construir nada. Há tempo sim. Havia tempo para aquele que sonha no Senhor, havia tempo, porque ele tinha tempo para marcar uma geração. Nem que ele morresse ali ainda naquele cativeiro. 70 anos, eu vou sair com 90, mas eu vou deixar uma geração marcada aqui. Porque havia uma ordem da parte de Deus. Construam casas, construam famílias, volte a plantar, volte a sonhar. Era isso que Deus estava dizendo, porque vai dar certo. Um dia eu vou tirar vocês daí. E nós acreditamos mais na mentira do diabo do que nas verdades de Deus a nosso respeito. E nos prostramos e sentamos e só enxergamos a nossa derrota. Olha aqui no 5, diz assim: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Sabe o que o povo está dizendo aqui? Olha aqui, que resseque minha mão, que a língua se gruda na minha boca, se eu louvar a Deus fora de Sião. Como assim? O desafio da nossa fé, da nossa esperança, é no meio do cativeiro, é no meio da luta. O desafio da nossa fé é adorar a Deus fora do templo. Alô? O nosso desafio é adorar a Deus lá dentro da sua casa, onde o bicho pega. Desculpa o termo, mas às vezes permitimos. O bicho não tem que pegar, porque a gente bota em nome de Jesus para correr. Mas muitas vezes nós mesmos trazemos ele para dentro de casa. Então a minha adoração, como assim? Só tem que ser nesse templo? A nossa adoração está limitada aos muros de Jerusalém. Era isso que eles estavam dizendo aqui. E aqueles vassalos diziam assim, olha só, viaja comigo nesse texto, meu irmão, que você vai ver onde Deus vai nos levar. Entoa-nos algum cântico de Sião. Jerusalém, ela era conhecida. Eles conheciam Deus que regia aquele povo. E havia um grito: ei, canta para mim uma canção. Esse povo aqui não era obrigado, eles não eram torturados lá no tempo de Moisés, igual não. Que eles eram, se não trabalhavam, não construíssem tijolos, eles eram, açoitados. Aqui não era esse nível de cativeiro. No entanto, eles não cantavam. O que eles fizeram? Que cantar para você? Eu vou pendurar minha harpa aqui. Que pendurava numas árvores chamadas salgueiro, que por demagogia do negócio, ele era conhecido como chorões. E aquelas árvores choronas eram penduradas harpas, o motivo da alegria daquele povo, o instrumento que era usado para adorar o Senhor. O que nós temos pendurado no meio desse salgueiro? Igual a pastora Tânia ministrou aqui, a nossa gratidão ao Senhor, porque nós estamos vivos e temos saúde para batalhar, reconstruir de novo. A minha gratidão ao Senhor por ter os meus filhos saudáveis, servindo ao Senhor, ou longe dele, mas o Senhor tem uma promessa. O que nós temos deixado pendurado lá, meu irmão? O que você tem colocado nessa partilheira desse salgueiro aí? É tempo de tirar, amém? Oh, meu Deus. O desafio da nossa fé é louvarmos o Senhor fora desse espaço. O desafio da nossa fé de atender o apelo de Deus é quando estamos no meio da tribulação, onde parece que estamos sozinhos, onde não parece que temos um Deus tão forte, que venceu a morte, que venceu o inferno, e nós lutamos e venceu o pecado, e muitas vezes nós lutamos tanto contra o pecado, e somos vencidos por ele, mas há um Deus que garantiu a nossa libertação dessa escravidão. E a palavra de Deus diz que ele nos transportou para o reino do seu amor. Não temos que viver cativo por culpa, por acusação, porque nós somos libertos no nome de Jesus.
Oh, Deus. Oh, meus irmãos, eu sinto o apelo do coração de Deus. Eu queria, sabe, ser um instrumento tão poderoso na sua vida para que você compreendesse o coração de Deus. Quando Ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Há um apelo da parte de Deus nessa manhã, nesse tempo. Sabe por quê? Um profeta, quando ele era enviado, aquele povo precisava ouvir aquilo. E eu tenho refletido sobre essa série, sobre aquilo que Deus tem trago para o nosso ministério local. Por que Deus está trazendo essa palavra para mim e para você, meu irmão? O que Deus está querendo falar? Aonde nós temos nos misturado com os falsos deuses, com falsas esperanças, ou aquilo que nós éramos tão radical quando convertemos, e aquilo já não é tão bem assim, nada a ver, é radicalismo. Ou aquele tempo que você gastava de adoração, buscando ao Senhor, já não tem tanta importância. Porque o seu canto não tem saído de Jerusalém. Mas Deus quer nos fazer cantar no meio do cativeiro. E como havia a orientação, plantem e orem por essa cidade, porque eles tendo paz, vocês também vão ter. Quando há uma mudança na minha e na sua vida, nós mudamos o entorno. É isso que Deus está mostrando aqui. Seja inteligente. É questão de inteligência, não é só espiritualidade não. É inteligência e ação. E o espiritual leva a nós nisso. Amém? Amém? Se for loirinho que nem eu, não tem muita inteligência, Deus capacita e bora lá. Deus vai tocando. É assim que Deus faz. É assim que o Senhor trabalha. Para sairmos deste cativeiro. Orai. Orai. Houve uma voz de comando ali. E você sabe por quê? Quando Deus traz essa convocação, me busca. Não é para a sua vaidade própria. Deus não precisa da gente estar ali nos seus pés chorando. Porque Ele sabe que à medida que o homem busca Ele, ele é moldado no seu caráter, na sua espiritualidade, em quem Ele é. Ele é um ser melhorado. Por isso que Deus faz esse apelo. Mas Deus é tão bom e amoroso. Ele ama estar conosco. Daí Ele curte também. Eu vou dar uma melhorada nessa massa aqui. Vou dar uma melhoradinha nessa anéia. Cheia de limitação, cheia de defeito. Ai, mas como eu amo estar com ela. Eu sei que o Senhor ama estar comigo. Eu também. Mas eu amo tanto estar com meu Deus. Então eu quero te convidar para largar uma vida espiritual de superficialidade, meu irmão. Não quero menosprezar, não, o que você já tem feito até aqui. Saído da sua casa. Que é tão difícil, né? Muitos homens e mulheres trabalham o tempo todo. Mães que cuidam da sua casa, né? Enfrenta ônibus cheio, trem, né? E está lá no domingo de manhã. Eu sei que não é fácil, eu não quero menosprezar a sua fé, não, de modo algum. Mas eu quero desafiar você a conhecer um Deus que quer ser achado. Aleluia. Vamos terminar esse salmo aqui, pelo amor de Deus. Lá no 7 fala assim: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Pois diziam: arrasai-o, arrasai-o. Sabe, esse povo aqui, eles se alinharam junto com o povo babilônico e falaram assim: destrói mesmo esse povinho aí. E olha o que o povo está dizendo aqui, o povo que estava cativo. Você está aqui comigo? Ele está dizendo: Senhor, lembra do meu inimigo lá, que se levantou, já estava ruim, mas parece que piorou, né? Arrasa com eles. Olha o sentimento, olha o coração desse povo. Olha que sério, no 8º. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Olha o coração. Essa Babilônia vai ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Oh! Como assim? Como nós desejamos a destruição dos nossos inimigos. Foi essa oração que o Senhor nos ensinou? É isso mesmo que está aqui no Pai Nosso. Onde está o coração perdoador? Por isso que eu disse que esse Salmo 137 é um espelho daquele povo, no estado que eles estavam, naquele cativeiro. Mas muitas vezes nós estamos assim também dentro dele. Ou contra aqueles que nos ofenderam, nos decepcionaram. Aquele que deveria te ajudar, te abandonar.
Mas como será o nosso coração nesse momento? Olha no 9. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-lo contra a pedra. Meu Deus. Você entendeu esse texto? Ele está feliz aquele, abençoando aquele que pegar os seus filhos, o povo da Babilônia, e esmagá-lo eles numa pedra. Meu irmão, o rancor, a ira, combina com o povo de Deus. Combina comigo, com você. Então, você concorda comigo que dentro desse diagnóstico, aqui que nós lemos, deixaram de sonhar, entregaram lá a sua adoração. Não, meu lugar de adoração é só aqui, é no muro de Jerusalém. É só no sabor de mel que sai o meu louvor. O povo estava assim, não, eu vou pendurar. Deixou de abençoar aqueles que estavam clamando. Deixou, daquele momento, de trazer algo que trazia benefício para aquele lugar. E Deus tinha dado uma voz de comando, vai ter benefício para você e para o povo. Depois eles terminam o salmo dizendo uma palavra tão vingativa, que abençoado aqueles que vão te destruir. Porque eles esqueceram da promessa do Senhor. Desde Abraão, eu abençoarei o que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não precisamos nos vingar, o Deus se vinga. Amém? Então, como é que você consegue enxergar? Não sei se você pensa dessa forma, mas foi o que eu entendi. E que é o que Deus tem me construído nesse tempo, para a minha vida. Eu tenho entendido. Lembra quando eu falei que lá no comecinho eu cantava tão sinceramente ao Senhor, mas havia tanta coisa dentro de mim que me impedia de buscá-lo de todo o meu coração. E o apelo de Deus e de uma verdadeira religião é nós nos entregarmos tudo o que somos e tudo o que temos. Ainda que nesse diagnóstico tão terrível de vingança, de rancor, de falta de sonhos, de falta de ter um projeto na vida, um sentido na sua vida. E nós nos tornamos como esse povo sentado à beira do rio de Babilônia. Mas o Senhor tem uma promessa para nós, que um dia eles sairiam desse cativeiro. E vocês reconstruiriam tudo novamente. Mas você consegue enxergar um povo que vai buscar a Deus de todo o coração com esse sentimento? Vocês estão compreendendo? Estou me fazendo entender. Como que dentro dessa construção eu poderia conhecer o Deus de tanto amor, que tinha tanto para me dar? Eu já tenho 32 anos de convertida. Quantos segredos para ser revelados, quantas curas para serem feitas, ministradas no meu interior, para que eu entendesse quem Deus é verdadeiramente. Porque, meus irmãos, à medida em que eu me enxergo, em que eu vejo, afeta a nossa relação com Deus, acredita? Mesmo que você não acredite, isso é uma verdade. Por exemplo, se você teve um pai abusador, fisicamente, emocionalmente, seja de que forma for esse abuso, vai afetar a sua maneira de que você vê a Deus, como pai. Essas construções que foram feitas dentro de nós, camufla o Deus verdadeiro que nós temos. E é nessa manhã que eu quero desafiar você a desconstruir junto comigo aquilo que deixa nublado a face de Deus ao nosso respeito. Aquele que não revela os verdadeiros pensamentos que eu tenho a vosso respeito, que é de paz e não de mal, para que tenhais o fim que desejais. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus. Mas é assim que nós enxergamos? Muitas vezes não. Nós levantamos um muro de proteção, nos defendemos até contra as pessoas. Imagina como Deus, que nos conhece, sabe o que é bom dentro de mim, sabe o que é ruim dentro de mim, Ele sabe o que é bom dentro de você, e sabe o pecado que tem dentro de você também. Você acha que nós não levantamos muro de proteção também nessa relação? Não é só aqui. Eu acredito que nós conseguiremos, à medida que cedermos, sermos corajosos, sabe? Entender que moço que eu tenho que enfrentar, é isso aqui?
Os homens foram muito ministrados, né, dona, esse final de semana, falando na área da sexualidade. Qual os monstros que tem que enfrentar? Da prostituição, da pornografia, do adultério, da masturbação. Vamos encarar, dar de frente. Que monstro é esse que eu tenho que vencer? Vamos vencer. Amém? Vamos vencer. Precisamos desconstruir isso. Não só abandonar, porque vai ser um processo. A palavra de Deus fala que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando cada dia mais, até vir ser o dia perfeito. Vai chegar esse dia perfeito na minha e na sua vida. Amém? Então eu acredito num povo que vai ouvir e vai responder esse chamado de Deus para buscá-lo de todo o seu coração. E ser achado por Ele, quando eles compreenderam. Aqui no Salmo 126, abra comigo, por gentileza. Que eu seja profeta de Deus na sua vida nessa manhã. Assim como Jeremias foi enviado naquela terra. Enviado não. Ele usou uma carta para falar com aquele povo. Para que não ouvissem mais os falsos profetas. Eu quero clamar ao Senhor junto com você. Para que a gente deixe de ouvir esses falsos profetas. Que construíram um dia na minha vida e na sua vida. A circunstância. Os falsos profetas, o Senhor diz, não fui eu que os enviei. Não acreditem nele, porque eu é que sei que pensamento que eu tenho a vosso respeito. E um dia a palavra de Deus, aqui nesse contexto, ela se cumpriu e aquele povo foi liberto do cativeiro. O interessante, quando eu estava lendo esse texto, mostra que foi o tempo de Babilônia ser destruído. Deus não se preocupou primeiro em tirar o povo do cativeiro, não. Ele tinha um compromisso de se vingar dos inimigos daquele povo. Ele se cumpriu 70 anos de Babilônia, daquele reino. E ele foi destruído. Então o povo foi liberado. Um outro rei se levantou e liberou, voltem. Ele mesmo, o instrumento de Deus, falou, voltem. Reconstrói as suas vidas, construi família. Volte a plantar, volte a sonhar. E esse Salmo 126 entra nesse contexto, nessa história. Aquele povo vingativo, magoado, ressentido. Eles viveram a experiência de obedecer a Deus. E ver o resultado que temos quando nós nos sujeitamos a Ele. O Salmo 126 fala assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Não era esse o diagnóstico, eles estavam sentados à beira do caminho, sem sonho, sem projeto. Então no 2 diz assim, então a nossa boca se encheu de riso. Aqueles que falavam assim, não posso cantar mais, como eu vou cantar? Fora da minha terra. Mas eles encontraram um caminho em Deus e cantaram lá mesmo em terra estranha. Eu acredito que não é só porque Deus tinha feito, mas porque eles experimentaram a fidelidade de Deus. E no 3 diz assim, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Deus tem feito e construído coisas na sua vida, meu irmão. No cativeiro, meu irmão. Bora cantar, encher os lábios de riso, de alegria, de júbilo. Esse é o nosso Deus. Quero te encher de fé e de esperança em crer, porque eu tenho visto e vivido isso na minha vida. Glória a Deus. Agora olha, esse salmo estava dividido em duas partes. Até quando eu estava lendo, quando eu vi que o povo se encheu de alegria, quando foram
libertos do cativeiro, falei, até eu ia cantar, né? Aí é fácil. Mas olha o julgamento como caiu por terra rapidinho. Porque olha na parte B, no 4 diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Ué, como assim? Primeiro ele fala que eles estão regozijando e louvando ao Senhor, porque o Senhor já restaurou. Agora, como eles fazem uma oração, o Senhor restaura. Daí eu fui compreender melhor. Sabe por quê? Eles tinham sido tirados de uma terra onde eles tinham tudo. Eles eram a bola da vez. Agora, como assim? Eu vou ter que voltar onde não existe mais nada, não existe a minha história. Não tem mais nada, aquilo que eu conquistei um dia, não tem mais nada. Eu já não tenho mais 20 anos, eu estou com 90. Como eu vou voltar para uma terra destruída? Eles, politicamente, financeiramente, economicamente, eles estavam destruídos, não tinha nem rei para lutar em favor deles. Era um povo, um nada para os homens, né? Então, por isso que a oração deles, Senhor, restaura-nos, como a torrente de Neguebe. E é um fenômeno nessa questão. Neguebe era uma área de deserto, onde já viu de tão seco, havia aqueles veios, aqueles rachos. E que quando no tempo das estações de chuva, lá do alto monte, aquelas águas transbordavam e enchia aquele deserto e fazia manancial. É isso que ele está falando assim: Senhor, restaura a nossa força de levantar de novo, de eu ser de novo, de eu te amar de novo, de eu te servir de novo, de eu te conhecer, o único Deus vivo e verdadeiro, de construir o templo de novo, aquele lugar de adoração, aquele lugar onde eu ouço a sua voz e vou até ao Senhor para te ouvir. Enche esse lugar onde há sequidão no nosso coração, na nossa alma, enche esse lugar de águas. Ele mesmo se refere como um rio de água viva, que ele é a fonte de água viva, a verdadeira fonte. Daí no 5 fala assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aplauda o Senhor. Oh, Jesus. Eles aprenderam que vamos semear sim com choro, mas vamos voltar. Olha aqui no 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Glória a Deus. Esse é o povo curado. Vocês compreenderam? Ele falou: eu vou chorar sim enquanto eu vou plantar, mas eu vou voltar colhendo os meus feixes com alegria. Aquele povo que não via mais expectativa de reconstruir, de reviver, de viver os planos que Deus tinha a respeito deles. Agora não, eles acreditam. Na parte B fala: Senhor, restaura. Sabe por quê, Senhor? Porque eu olho para trás, eu vi que o Senhor restaurou já a nossa sorte aqui. O Senhor nos fez vencer no meio do cativeiro. Aquele povo tinha perdido filhos, filhas, maridos, esposas. Mas eles aprenderam a olhar para trás e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor pode, porque o Senhor fez aqui. Mas agora na parte B, ele vira para frente e diz: Senhor, eu sei que o Senhor pode ainda. Eu voltar para uma terra onde eu só tenho caos, onde eu só encontro destruição. Eu sei que o Senhor pode trazer, porque o Senhor fez lá. Mas a minha oração hoje é: restaura-nos, restaura-nos, Senhor. Esse é o clamor de Deus: restaura-nos. É o seu clamor, meu irmão. Você está convicto disso? Você pode olhar atrás com um coração grato e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor pode, porque o Senhor já fez aqui, no meio dessa tragédia, no meio desse deserto. Eu sei que aqui está difícil ainda, há muito trabalho, há muita fé para ser exercida. Mas eu sei, Senhor, que aqueles que vão semear, voltar a semear na terra seca, esperando o fenômeno vir da terra ser transbordada pelas tuas águas, eu sei que eu vou voltar colhendo meus feixes
com alegria. Precisamos desconstruir aquilo. Os falsos profetas se levantaram nas nossas vidas. Para que o Senhor venha verdadeiramente se revelar quem Ele é. Eu gostaria que silenciosamente, cuidadosamente, você se levantasse em pé. Sem muito movimento, para que você seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Deus se revela somente àquele que se entrega por total, com tudo que você é, com tudo que você tem. O que tem te feito te levar para o cativeiro são os seus pecados, são as circunstâncias, foram perdas, lutos, ou outros que te conduziram a Ele. Quais foram os falsos profetas que proferiram ao teu respeito? O Senhor diz hoje: não dê ouvido a eles, porque Ele diz: eu é que sei que pensamento que eu tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para que tenhais o fim de que desejais. Ele te ama e deseja desvendar os planos dele para a sua vida. Busque em primeiro lugar um relacionamento sincero com o Senhor. E em nome de Jesus eu quero que você seja ousado. Porque eu me preparar essa palavra, porque eu não me prendo só por causa das minhas limitações, ou porque eu não sou uma pessoa eloquente, mas há um temor de trazer uma palavra de Deus a seu respeito. Eu sei que Deus tem me levantado como profeta, e eu quero ser esse profeta na sua vida, de profetizar aquilo que Deus tem a seu respeito. Mas eu precisei de coragem e admitir: Senhor, eu tenho ouvido falsos profetas, as circunstâncias têm me tirado do Senhor, as lutas me tiraram, não porque eu abandonei o Senhor, mas eu esqueci que é o Senhor que é a fonte, que eu não preciso sair lutando sozinha, não, o Senhor está comigo. A imagem de Deus foi deturpada muitas vezes por causa de falsos profetas na minha vida, e que eu os perdoei, mas que foram maus profetas, quando deveriam dar voz de apoio, de confiança. Eu não tive, mas o Senhor sempre levanta o profeta que diz: ei, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. E eu quero ser esse profeta na sua vida, te lembrando que o Senhor, em Jeremias 29:11, diz assim: eu é que sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Esses falsos profetas que foram, te visitaram, Deus confirma: não foi eu que mandei. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos fazer essa diferença. Então eu quero, em nome de Jesus, que você seja ousado. Se você consegue enxergar que existem coisas dentro de você que precisa ser desconstruída, para você ter a verdadeira compreensão de quem Deus é, e você ser como esse povo lá no Salmo 126, que já foram retirados do cativeiro. Fala: Senhor, eu quero aceitar esse apelo de buscar ao Senhor, porque há uma promessa que nós seríamos achados pelo Senhor. O Senhor se deixaria ser achado.